Bem, gente, iniciando nossa aula sobre revestimento de piso, hoje nós vamos falar sobre as características do piso, sobre as recomendações com relação ao uso de argamassa e os detalhes da execução do assentamento do revestimento em si. Tá? Inicialmente, nós vamos falar sobre duas propriedades fundamentais das placas, que seria a primeira delas, o grau de absorção e o PEI. O que seria o grau de absorção? O grau de absorção é o quanto de água a placa vai absorver. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, certo? Com relação ao grau de absorção, a gente vai ter 4 grupos, que variam em função da quantidade de água que a peça vai absorver. Isso vai refletir em relação ao uso, onde essa placa é recomendada, onde é recomendado assentar essa placa. A gente vai ter aqui peças com grau de absorção extremamente baixo, peças com grau de absorção extremamente alto. Para cada uma delas, a gente vai ter que levar em consideração a situação que ela vai estar, o ambiente em que ela vai ser assentada. Ok? Então, peças com grau de absorção baixo pode ser usado na maioria em todos os locais praticamente. Pisos, paredes, piscinas, saunas. Agora, quando eu tenho peças com grau de absorção cada vez maior, eu vou ter que restringir o uso dessas placas em ambientes secos. O que seria isso? Estou aqui com uma peça com grau de absorção maior que 10%. Eu não posso aplicar uma peça dessa num banheiro. Eu não posso aplicar uma peça dessa numa área de serviço. Porque a absorção vai ser muito grande. E a placa ela pode até mudar a sua coloração em função da absorção dessa placa, da absorção dessa água. Ok? Então, os grupos de absorção vão ser 1, 2A, 2B e 3. Grau de absorção de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10 e maior que 10%. Quanto mais molhada for a área, menor vai ser o grau de absorção que eu vou utilizar. Então, piscinas e saunas, placas com grau de absorção entre 0 e 3%. Paredes de banheiro, é indicado usar peças com grau de absorção entre 3 e 6%, no máximo entre 6 e 10%, certo? Isso vai refletir também no tipo de argamassa que a gente vai utilizar. A gente vai ter as placas, a argamassa do tipo AC1, AC2 e AC3, como a gente já viu aqui, né? As argamassas do tipo AC1 e AC2, essas argamassas não podem ser aplicadas em peças com grau de absorção entre 0 e 3%. Até isso, certo? Então, o grau de absorção vai levar em consideração o local onde a gente vai aplicar, certo? E o tipo de argamassa que a gente vai utilizar, certo? São esses dois fatores. Então, quando for comprar a peça, quando for comprar a placa, observar grau de absorção de 3 a 6%. Ora, então eu vou poder utilizar isso aqui numa área molhada, vou poder utilizar isso aqui numa cozinha, no banheiro. Placas com absorção maior que 10%. Não, eu só vou poder botar essa bicha na parede e nas paredes de locais onde não tem uma grande umidade, certo? Outra propriedade que a gente vai estudar aqui é o PEI. O PEI está relacionado ao índice de abrasão da placa. O que seria isso? É a resistência da placa à abrasão. Não sei se vocês já viram, com o passar do tempo, algumas placas de alguns ambientes, de alguns locais, vão perdendo brilho, vão perdendo a cor e isso vai se desgastando até atingir
a cerâmica em si. Sai todo o brilho, sai toda a cor até atingir a cerâmica em si. Então, isso é causado pela abrasão do solado do calçado, do automóveis que passam sobre as placas, objetos, enfim, que vão passar sobre as placas e vão promover o desgaste. O índice de abrasão está dividido em 5 categorias. A gente vai ter o índice de abrasão 1, PI 3, 2, 3, 4 e 5. Quanto maior o PI, maior a resistência à abrasão da placa. Quanto maior for esse número de PI aqui, maior vai ser a resistência da placa. Então, tem situações onde existe um grande tráfego de pessoas se movimentando constantemente aqui no ambiente, então eu vou ter que usar uma placa com um índice de resistência à abrasão grande, elevado. Agora, se eu tenho ambientes em que o trânsito de pessoas é pequeno e eu não preciso de uma resistência tão grande à abrasão, eu posso utilizar placas com a resistência à abrasão menor, certo? Então, no geral, o que é que a gente faz? Residências, mesmo que não tenha um tráfego muito grande de pessoas, mas para garantir uma longevidade do piso, a gente vai ter que, na questão de piso, é indicado sempre usar o PI 4 no piso. Então, residências, mesmo que eu não tenha um grande tráfego de pessoas, uma grande movimentação, eu vou utilizar PI 4. Agora, quando eu tenho um grande tráfego de pessoas, lojas, calçadas, residências com grande movimentação de gente, ambientes públicos, aí eu vou ter que utilizar uma placa que apresente PI 5, que aí é uma placa que tem uma resistência à abrasão muito grande, certo? Mas eu também posso reduzir o PI na hora de aplicar o revestimento em parede, por exemplo, certo? Então, se eu tenho banheiros, cozinhas, enfim, eu posso aplicar uma placa com uma resistência à abrasão menor. Por quê? Porque não vai ter atrito de pessoas, a gente não vai ter carros passando na placa, pessoas se locomovendo sobre a placa, ela vai estar na parede. Então, quando a placa está na parede, ela não exige uma resistência à abrasão muito grande, certo? Então eu posso utilizar PI 3 no caso de assentamento de placas em parede. Então, no geral, o que é que eu vou ter aqui? A partir do que a gente viu. Locais onde eu tenho grande umidade, eu vou ter que usar placas com grau de absorção baixo. Locais onde eu tenho secos, vamos dizer assim, eu posso utilizar placas com grau de absorção um pouco mais elevado. O grau de absorção também vai ditar a argamassa que a gente vai utilizar. A partir de 3%, a partir de absorção a partir de 3%, eu posso utilizar argamassa do tipo AC1 ou AC2, dependendo se for externo ou se for interno. Placas com grau de absorção entre 0 e 3%, eu vou ter que usar uma argamassa do tipo AC3. Com relação ao PI, residências em geral, vou ter que usar uma placa com PI 4. Se eu tenho uma grande movimentação de pessoas, de carros, de um tráfego muito grande, vou usar placas com PI 5. Nas paredes, eu posso utilizar placas com a resistência à abrasão de até 3 PI igual a 3, certo? Então, essa vai ser o nosso geral a partir do que a gente viu aqui. Parede, PI no mínimo, pode ser até 3. Residências, em geral, PI 4. Quando eu tenho uma movimentação muito grande, PI 5. Ok?
Como é que a gente vai observar isso nas placas? Então a gente vai, toda cerâmica que a gente compra, na caixa dela vai vir dizendo grupo de absorção. Veja, essa placa aqui é uma placa 31 por 31 centímetros com espessura de 6,8 milímetros. Nessa caixa vem 16 placas. A área de cobertura é de 1,5 m quadrado. E veja, o índice de abrasão 4. Índice de abrasão 4. E o grau de absorção da peça, veja, entre 6 e 10%. Então, nesse caso, eu tenho uma absorção um pouco elevada e uma abrasão também elevada. Eu vou poder utilizar essa placa aqui em residências que não sejam, que não tenha uma grande incidência de água, que não seja áreas molhadas, certo? Então, até isso a gente tem que observar. Grau de absorção e índice de abrasão da placa. Dando sequência, a gente vai falar um pouco sobre as argamassas. A argamassa AC1 é a argamassa para execução de revestimentos internos. Geralmente são limitadas às dimensões da placa, certo? Tanto para piso como para paredes, a utilização de placas com até 60 por 60 centímetros de comprimento. A partir disso, vai ser necessário utilizar uma argamassa com maior flexibilidade. Não utilizar esse tipo de argamassa no revestimento de saunas, churrasqueiras, frigoríficos, pisos aquecidos, porque corre o risco de desplacamento. Não pode ser aplicado, como eu disse a vocês, em porcelanato ou cerâmica com grau de absorção menor que 3%, nem sob pintura. Até isso a gente tem que observar. Quando eu disse a vocês, grau de absorção até 3%, eu vou ter que usar uma argamassa do tipo AC3, que é uma argamassa que tem uma capacidade colante um pouco maior. Aplicar sobre curado, aqui é com relação à cura da base que vai ser aplicada. Pedimos sempre 14 dias para o início do assentamento do revestimento, certo? E o rejunte, aplicar aí o rejunte entre 2 ou 3 dias. E a liberação do tráfego total, você pode aplicar aí, pode esperar aí em média 14 dias. Mesmo assim, você aplicou a peça e espera 2 dias para a execução do rejunte. Mesmo assim, você se movimente, pisando no centro das placas. Então você aplicou uma cerâmica aqui. Quando você for rejuntar, você ande sempre no meio da peça. Certo? Não pise nas bordas, porque corre o risco de desplacar ou de quebrar, certo? Andar sempre no meio das peças. Agora, com 14 dias, aí você pode já estar liberado o tráfego para a movimentação dos operários. Com relação ao consumo, essa tabelinha aqui, ó, você pode utilizar para medir o consumo da argamassa que você vai trabalhar. Dependendo do tamanho da placa, a gente já sabe que a desempenadeira vai ser maior ou menor. Isso vai gerar um consumo de argamassa maior ou menor em função do tamanho da placa. Então, para cada situação, eu vou ter um consumo de argamassa maior, certo? Então aí quando você for fazer as contas, se eu tenho um ambiente com tantos metros quadrados e vou utilizar uma placa com tantos centímetros quadrados, por exemplo, se eu tenho 20 metros quadrados, de ambiente que eu vou ter que assentar o piso. Se eu vou assentar uma placa com 20 por 20 centímetros, a área da placa vai ser de
400 centímetros quadrados. Para esse tipo de para esse tipo de placa, eu vou precisar de 4 kg de massa por metro quadrado. Se o ambiente é de 20 metros quadrados e eu preciso para cada metro 4 quilos, então a quantidade de massa que eu vou ter que comprar vai ser 80 kg de massa. 80 kg de massa para aplicar nesses 20 metros quadrados. Lógico, levando em consideração esse tipo de placa. Para placas cada vez maiores, eu vou exigir um consumo de argamassa cada vez maior. Dando sequência, a gente tem aí a argamassa colante AC2. A AC2, o que vai diferir da outra argamassa, da argamassa do tipo AC1, é que essa pode ser aplicada tanto em ambientes internos como em ambientes externos, certo? Então, existem vendedores que costumam dizer o seguinte: homem, compre logo AC2 para aplicar na casa toda, tanto dentro como fora. Aí vai ser uma escolha sua, certo? Eu indico interno comprar AC1 e placa, assentamento de revestimento externo AC2. Por quê? Geralmente a diferença de preço de uma argamassa para outra vai ser aí em torno de R$8 a R$10 o saco, certo? Então, se você vai comprar 20 sacos, você vai ter uma economia aí grande de 20 ou 200 sacos, você vai ter uma economia grande de argamassa. Faz a conta para um ambiente interno, compra argamassa AC1, faz a conta para revestimento externo e compra AC2, certo? Dando sequência, a argamassa do tipo AC3 vai ser a argamassa utilizada em porcelanatos e placas cerâmicas com grau de absorção entre 0 e 3%, certo? Vai ser uma argamassa que vai ter um poder de cola maior, certo? E em função disso, ela vai ser um pouquinho mais cara, ok? Dando sequência, a gente vai verificar aqui como é feito o ensaio para medir a resistência de aderência à tração das argamassas. Aqui, para medir a resistência, a gente passa a argamassa numa base, e cola pequenos pedaços de cerâmicas aqui nessa base. Depois a gente vem com a máquina, coloca aqui um pino, igual esse rapaz está colocando um pino aqui, mas aqui é numa cerâmica toda. Coloca um pino aqui, puxa com uma arrancadeira e verifica a força necessária para puxar essa argamassa, para puxar essa placa, certo? Então, para cada um, tipo AC1, AC2 e AC3, para cada um eu vou ter uma resistência maior, certo? Eu vou ter uma resistência maior. Então você vê aqui, aos 28 dias, cura normal, a resistência da argamassa do tipo AC3 foi uma resistência maior do que a tração, do que a argamassa AC2 e AC1, certo? Esse daqui é o ensaio. Agora, se eu quero verificar a capacidade de aderência da placa na parede, eu posso fazer um ensaio de arrancamento. Agora, como é que a gente vai fazer? Essas plaquinhas aqui a gente colou antes, cortou e colou. Aqui é com a placa inteiramente assentada. Geralmente, quando a gente vai fazer perícia, vai fazer ensaios rotineiros para verificar a colagem da argamassa, como é que a gente faz? Utiliza uma serra-copo, aplica aqui uma serra-copo. Geralmente a gente utiliza uma serra que não tem essa guia aqui, certo? Coloca aqui, assenta, serra, de modo que
fique o contorno da placa, circular. Depois a gente vem com essa basezinha aqui, cola e vem com o arrancador e puxa. E verifica quanto de força foi necessário para arrancar. Tendo a área e tendo a força, a gente vai ter a resistência de aderência da placa, certo? Então isso aí a gente faz, esses ensaios a gente faz para verificar quanto tá colado, se está colado bem feito, se está colado bem, se o assentamento foi bem executado, enfim. Na sequência, a gente vem para o assentamento em si, né? As argamassas, elas vão pedir 14 dias, certo? Embora se aceite até 7 dias para a execução do assentamento, certo? Você deve se aproximar no máximo das especificações da argamassa, certo? Então, nada de puxou o piso hoje, amanhã já aplicar a cerâmica. Não faça isso. Por quê? A argamassa que você utilizou para camada de regularização, a argamassa que você utilizou para a execução do contrapiso, ela vai curar ainda. Ela vai sofrer vários processos. Vai secar a água que você colocou nela. Ela vai sofrer processo de retração. Aí, esse período entre 7 e 14 dias é o período mínimo para que você possa esperar a cura para a execução do assentamento, certo? Geralmente, com 7 dias, até 7 dias, vai acontecer grande parte da retração, grande parte do processo de retração. Então, por isso se coloca aí 7 dias. Mas é fundamental seguir as recomendações do fabricante para que você tenha o melhor desempenho da argamassa, certo? Outra coisa importante, quando você estiver fazendo assentamento cerâmico, não faça uma presepada dessa não, certo? Aqui os cordões estão com a direção para todo lado. Tenha uniformidade na direção dos cordões. Por quê? Você, supondo que eu venho aqui, ó, supondo que eu vou aplicar uma peça aqui nesse ponto, certo? Então, quando eu vou aplicar a peça nesse ponto, eu encosto essa base, depois a peça cai na argamassa aqui. Supondo que eu encosto aqui primeiro e depois ela vai caindo. Se eu fizer isso, eu faço isso de modo que o ar que está aqui embaixo da placa, ele seja expulso. Se eu aplico os cordões em toda direção, como é o que está acontecendo aqui, pode correr o risco de ficar ar aprisionado embaixo da placa. Pode correr o risco de ficar ar aqui embaixo e comprometer a colagem e dificultar o assentamento, certo? Então, na hora do assentamento, puxe os cordões, como o rapaz está fazendo aqui, ó. Puxe os cordões numa direção só, e aplica a peça. Por exemplo, como ele está fazendo aqui, ó. Ele está puxando os cordões para essa direção. Puxa todos para essa direção. Quando você for aplicar a placa, bota esse canto em primeiro e depois, como se tivesse assim, ó. Bota esse canto em primeiro e depois derruba ela para que ela caia. Quando ela cair, ela vai ficar, ó, nesse sentido. Como os cordões estavam para cá e você posicionou essa parte primeiro, quando ela cair, o ar que estava aqui embaixo vai sair por entre os cordões. E aí você não vai ter problema de assentamento. Você pode, se você quiser fazer um teste, você faça dos dois jeitos que eu mostrei aqui. Com os cordões retinhos e com essa bagaceira aqui de cordões. Você pode ter certeza, quando você aplicar essa peça aqui e você pressionar a placa, você não vai escutar nenhum barulho. Quando você aplicar a placa em cima desses cordões
todo com direções totalmente desconexas, quando você aplicar aqui e você apertar a placa para a colagem, você vai ver, você vai escutar, na verdade, como se fosse um ar saindo de algum local. É justamente o ar que está saindo aqui, certo? Então, trabalho de pedreiro é difícil, cara, é pesado. Eu acho melhor colocar a placa aqui e apertar o mínimo possível para que ela fique colada, do que fazer esse penteado todinho e assentar a placa e tem que botar a força para a placa para expulsar o ar que está embaixo, certo? E aí é a escolha de cada um. Então oriente seus funcionários, você que é engenheiro, arquiteto, técnico em edificações, oriente seus funcionários para que você possa ter um assentamento legal. E você que é pedreiro, faça desse jeito, porque vai facilitar enormemente sua vida. Dando sequência, a gente vem para os cordões da desempenadeira. Desempenadeira de 6 mm, de 8 mm e de 20 mm. Para que você tenha uma altura de argamassa legal, para que você tenha uma altura de argamassa legal, para que promova uma perfeita colagem, a desempenadeira, você nem pode botar ela reta, nem pode botar ela deitada demais, passar ela deitada demais. Geralmente a gente passa com inclinação de 60 graus. Porque quando passa, os cordões vão ficar com 5, no caso da desempenadeira de 6 mm. Os cordões vão ficar com 5 mm. Quando a gente aplica a peça, a espessura de massa sob a placa vai ser uma espessura bacana para que aconteça a colagem. Quanto maior a desempenadeira, maior vai ser a espessura, e quanto maior a placa, maior vai ser a espessura necessária para o assentamento. Okay? E aí a gente vem aquela história, né? Peças até 400 cm², desempenadeira de 6 mm. Peças até 900 cm², desempenadeira de 8 mm. Para peças com dimensões maior que 900 cm², a gente utiliza a desempenadeira semicircular com 20 mm de diâmetro. Mas eu também disse a vocês que a gente pode utilizar a argamassa, a desempenadeira com 8 mm de diâmetro, desde que a gente aplique massa tanto no chão, como a que a gente está vendo aqui, ó. Aplicar massa tanto no chão como na peça, certo? E ao aplicar massa na peça, caprichem, aplique com coragem. Esses espaçozinhos aqui, ó, deixados, e mesmo aqui, ó, reaplique para que os cordões tenham altura, uma altura bacana para promover a colagem. Outra coisa importante, supondo que você tenha passado, a argamassa no chão, com os cordões nessa direção, quando você for aplicar a peça, você não botou os cordões nessa direção aqui, na placa, você venha e aplique ela com os cordões coincidindo com a direção que você deixou no chão. Depois, quando você for virar a placa, você colocou ela aqui, quando você virar, os cordões devem coincidir, tanto da placa como do chão, eles devem coincidir, para novamente haver aquela expulsão de ar. Muita gente faz o contrário, pensando que vai ficar mais colado, mas para facilitar a expulsão do ar debaixo da cerâmica, debaixo da peça, faça isso, que facilita bastante a retirada e a saída do ar. E aí a gente vai agora partir para o assentamento. A mistura pode ser tanto manual como mecânica. Como eu disse a vocês, o trabalho do pedreiro é muito pesado na maioria das vezes. Então, se a gente tem a facilidade da mistura mecânica, utilizar. Quanto melhor, quanto menos esforço a gente fizer, e quanto mais atenção, mais concentração
para a execução do serviço a gente tiver, vai ser melhor tanto para a saúde do pedreiro, saúde física, como para o desempenho final do serviço, né? Vou dedicar mais energia para o capricho da execução do piso do que para misturar massa. Veja só, né? Antigamente se pedia que o piso ficasse debaixo d'água, mas hoje ficasse de molho. Mas hoje com a argamassa colante isso não é necessário. É sempre importante fazer a limpeza de alguma placa que tiver suja. Outra coisa importante, eu vou comprar várias caixas de cerâmica. Várias caixas de cerâmica. Quando eu for fazer o assentamento, eu não posso chegar aqui em começar o assentamento, tirar aqui, gastar todas as placas de depois abrir outra caixa e utilizar, depois abrir outra caixa e utilizar, depois abrir outra caixa. Não. O importante é você fazer a mistura das placas de várias caixas. Por exemplo, se eu vou assentar um piso em uma determinada área, como é que eu faço? Pego, supondo aí que vai precisar de 5 caixas nesse ambiente. Eu pego 5 caixas, coloco na parede, abro todas elas e vou assentando placa de uma caixa, depois pego a placa de outra caixa, pego a placa de outra caixa e vou assentando com placas de diferentes caixas. Por quê? Tem gente que gosta de fazer a mistura das placas antes do assentamento. Eu acho que é um trabalho em vão. O bom mesmo é você abrir as caixas, deixar ela no canto e ir retirando as placas das caixas e ir assentando. Sempre ir assentando placas de caixas diferentes, certo? E aí você tem uma homogeneidade das placas. Para começo de conversa, né? Se eu tenho um ambiente que está com as paredes no esquadro, como é que eu vou proceder? Posiciono uma placa como essa daqui numa extremidade, sem colar, certo? Sem argamassa. Você posiciona a placa aqui de modo que ela esteja faceando tanto essa parede como essa outra parede. Nas outras extremidades aqui, ó, você vai posicionar uma placa encostada na parede também e outra placa aqui encostada na parede também. Não encostado, você vai deixar alguns milímetros afastado da parede, porque também você não pode encostar a placa na parede, certo? Você tem que deixar um pouquinho afastado da parede para que ela possa se movimentar. Então você colocou aqui essa placa com a mesma distância que você deixou essa daqui e essa daqui com a mesma distância que você deixou daqui. Qual vai ser o procedimento? Essas linhas aqui que vocês estão vendo vão servir de guia para o assentamento das placas. Eu não posso vir chegando aqui botando placa do jeito que eu quiser, não. Eu tenho que fazer uma guia para poder realizar o assentamento. E essas linhas vão servir de guia para o assentamento. A linha que eu puxar aqui, essa linha que eu puxar aqui, vai ter essa linha, ela tem que ser posicionada de modo que toda ela tenha a distância dela para a placa seja a mesma em toda a sua extensão, tanto aqui como nessa outra placa, certo? Feito isso, você vai ver que a distância daqui para cá é a mesma em todos os pontos, se a parede estiver no esquadro, né? Isso daqui, essa linha vai servir de base para o assentamento. Na sequência, o que a gente vai fazer? Veja, espalha a argamassa no piso, coloca a placa, assentei, limpo a linha
e tira o excesso de massa da lateral e deixa ela solta. Você vai ajustar essa placa a partir da linha que você limpou e que você soltou ela, deixou ela livre, aqui a linha. Você vai assentar essa placa, supondo que a linha está aqui. Você assentou a placa e assentou um pouquinho distorcida assim. Qual vai ser o próximo passo? Você vai ter que posicionar a placa de modo que ela fique seguindo o alinhamento que você deixou aqui, certo? Todas elas, essa placa você fez isso, essa placa você fez isso. A próxima você vai espalhar a massa aqui, vai botar a placa, vai limpar e vai seguir o alinhamento das peças, certo? Por essa linha. Feita essa fiada aqui, você vai vir para outra. Coloca a outra placa aqui. Essa placa agora vai seguir esse alinhamento. E na sequência, como você botou todas essas placas, você vai vir aqui, ó, botando todas essas placas. E agora quem vai servir de referência vai ser essa fiada que você colocou aqui. Certo? Terminou essa, coloca outra placa aqui, seguindo o alinhamento, e coloca a outra fiada. E assim você vai fazendo sucessivamente. Por que que eu digo que essa placa aqui, essa placa e essa outra placa não pode ser assentada logo de uma vez? Porque eu vou botando aqui as peças. Pode chegar um momento em que, quando eu vim assentando aqui, essa placa se sobrepõe sobre a outra. Aí o que é que eu vou fazer? Eu retiro essa, assento essa e aqui eu vou colocar um recorte, certo? Tanto faz aqui como aqui. Então as placas das extremidades elas não são assentadas de cara. Elas ficam lá posicionadas para servir de base. E na sequência, quando a gente vier com o assentamento, é que a gente faz a aplicação dela em si. Vejam, aqui é a situação onde eu tenho os cordões, a argamassa foi aplicada, os cordões foram feitos. Essa foto aqui, ela mostra apenas a placa, ela somente foi colocada aqui. Ela somente foi colocada em cima dos cordões. Aqui, ela foi pressionada. Com as duas mãos, pressiona. Com as duas mãos, você pressiona a placa no meio dela, preferencialmente. Você pressiona a placa. Veja, levemente, não precisa de muita força não. Veja, com pouca força, todos os cordões foram desfeitos, certo? Na sequência, o que é que você vai ter? Você vai ter que aplicar as demais peças. Como é que isso é feito? Veja, essa daqui foi a peça que eu assentei anteriormente. Essa daqui é a placa que eu vou assentar na sequência. Quando eu coloco a placa, veja a diferença daqui, desse ponto para esse ponto. A diferença aqui é igual aos 2 milímetros da junta. Aqui, ó. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pressionar essa placa com as duas mãos, fazendo movimento de vai e vem, de modo que essas duas placas elas estejam perfeitamente niveladas. Como é que eu vou fazendo isso? Eu vou pressionando, passando a mão aqui, verificando se está tudo nivelado. Estando tudo nivelado, a junta, beleza, é só seguir com o assentamento das outras placas. Lógico, o ideal é que todos os cordões sejam desfeitos, de modo que toda a peça esteja impregnada com argamassa. De vez em quando no assentamento você vai retirando a massa, retirando a placa para você verificar ou batendo na placa. Onde tiver um som oco é porque não tem argamassa. E aí você vai ter que preencher no local que não tenha argamassa. Quando você tem um piso muito bem feito, muito bem nivelado, quando você usa a desempenhadeira correta em função da dimensão da placa, tudo isso aí vai facilitar mais, certo? Porque eu vou ter argamassa suficiente, não vou ter protuberância no piso,
Às vezes o piso pode estar em pontos mais altos, pontos mais baixos, pedaços de argamassa, pedaços de pedra. Sempre é bom promover a limpeza para facilitar ainda mais o assentamento. Aqui é uma situação onde a gente não quer, né? Um trincho. Nessa situação aqui, todas as paredes estavam no esquadro. Somente essa aqui que estava fora do esquadro. Então, se eu tenho uma situação como essa, o que é que eu posso fazer? Eu alinho pelas outras paredes e deixo o erro para outra. E deixa o trincho para outra parede, que não está no esquadro, né? Aqui, todas essas as cerâmicas, tanto nessa fiada como nessa fiada, estão seguindo o alinhamento da parede. Já essa daqui não está. Então, ao máximo você tenta alinhar com a parede, e a outra que não dá, aí você vai ter que fazer os recortes necessários. Depois que eu assento, colocar os espaçadores nas juntas, executar o rejunte. O rejunte, eu vou fazer até um vídeo depois sobre rejunte. Ele pode ser do tipo cimentício, acrílico, epóxi. Dependendo do rejunte que você for colocar, é fundamental a limpeza desse rejunte o mais rápido possível. Principalmente se você está trabalhando em área externa e utilizando rejunte acrílico ou epóxi. Eu já tive experiência de trabalhar com rejunte acrílico em pisos com aquele considerados antiderrapante, que ele tem a superfície é bem corrugada. No momento em que a gente aplicou, teve que fazer a limpeza imediatamente, porque era sol seco no nosso clima, né? Mesmo assim, aplicando e limpando ao mesmo tempo, teve pontos onde ficou a marca. E o rejunte acrílico é mais difícil de sair do que o rejunte cimentício, que é aquele que a gente mistura com água. Situações como essa, onde eu tenho placas lisas, é mais fácil retirar. Agora, situações como a que eu disse agora, que placas corrugadas, a superfície corrugada, fica cada vez mais difícil. Tá? E a limpeza, esponja, passando em movimentos circulares, passando em movimentos, ó, não nesse sentido, certo? Não nesse sentido aqui, mas no sentido em zigue-zague, a partir da junta, certo? Você vai movimentando assim e vai fazendo a limpeza. Se você fizer a limpeza nesse sentido, corre o risco de você retirar a rejunte de onde você aplicou. Hoje, com o advento das juntas cada vez menores, né, é sempre importante respeitar as juntas que o fabricante da cerâmica pede, certo? E outra coisa, o consumo de rejunte para juntas como essa daqui diminuiu bastante. Então, se você puder optar por cerâmicas e porcelanato que pede um rejuntamento, uma junta menor, você vai economizar aí no rejunte. E aí vem os recortes. Nem sempre a placa que você comprou, você vai poder aplicar ela na sua plenitude. E aí você vai ser preciso executar os cortes. Então, como é que é feito o corte? Você não vai cortar a placa do tamanho que você mediu aqui. Vamos supor, 46, pá, eu corto aqui 46. Não. Você vai ter que respeitar a junta que vai ficar aqui e você vai ter que deixar um pouco de espaço entre a parede e a placa. Você vai deixar poucos milímetros aqui e poucos milímetros aqui, certo? Aqui você vai respeitar o tamanho da junta, que aqui no caso, se eu não me engano, era 4 ou era 6 milímetros. 4 era 6 milímetros de junta aqui. E aqui você vai deixar mais ou menos isso, certo? 4 ou 6 milímetros. O tamanho da junta que ela pede. Aí sim, você corta, marca. Veja, aqui deu 46,5. Aqui, ó, eu estou marcando em 45. 46,5, eu estou marcando em 45, estou cortando 45. Para que eu tenha tanto a liberdade desse lado, como a liberdade desse outro lado. Se você cortar na medida que você está vendo aqui, às vezes nem cabe a peça,
certo? E aí você vai ter que deixar essa liberdade tanto de um lado como do outro para que ela possa ser melhor assentada. Outra coisa importante, não sei se vocês estão vendo, essas placas aqui são placas para revestimento de parede. O PI dela é muito baixo e o risco de riscar ela é muito grande. Por isso que as empresas elas colocam essas camadazinhas aqui, ó, de gesso. Porque na caixa vem uma em cima da outra, né? Com a movimentação pode ser que risque uma ou outra. Essas placazinhas de gesso aqui, essas massazinhas aqui de gesso, parte de gesso que é colocada aqui, serve justamente para isso. Olha aqui, ó, para espaçar uma placa da outra e não correr o risco de arranhar a peça, certo? Como é de gesso, facilmente você pode fazer a retirada dessas marquinhas aí. Veja, o alinhamento das juntas. Olha aqui o alinhamento das juntas. Aqui, como espaçador, foi utilizado o famoso prego. Você vai usar o prego na dimensão da junta especificada pelo fabricante, certo? Então aqui, ó, régua e as peças assentadas e veja, ó, o alinhamento das peças. Caixa de elétrica, de instalações elétricas. Cortar na medida necessária para a execução das caixas, certo? E aí vai um detalhe. Você, dependendo do acabamento, se você for utilizar um revestimento retificado, tem que ter muito cuidado na hora de retirar os espaçadores, certo? Eu vou fazer um vídeo depois sobre o tipo de acabamento das placas. Por quê? Corre o risco, quando eu for tirar esse prego aqui, quando eu for retirar ele, corre o risco de você arrancar uma parte do esmalte da cerâmica. E aí ficar ali feio e você vai ter que trocar toda a peça, ou se o rejunte que você for utilizar for da cor da peça, como branco, ainda dá para disfarçar. Mas se não for, meu amigo, você vai ter que arrancar toda a peça que você assentou, colocar de novo. E no caso do rejunte, no caso do acabamento retificado. Então, ter cuidado na hora de retirar os espaçadores para não arrancar o esmalte da cerâmica. E para finalizar, a gente vai ter aí o sentido de aplicação das placas. Novamente, toda placa que você for assentar, embaixo tem uma setinha. Embaixo tem uma setinha. Então, todas as placas que você for assentar, você vai assentando de modo que a seta aponte para um lado. Nesse caso aqui, eu assentei todas essas placas com a setinha virada para esse lado. Então você vai olhando embaixo da placa. Quando você for assentar de modo que essa setinha aqui que está embaixo da placa, fica apontando para um determinado lado. Então todas as outras você vai ter que assentar com essa setinha apontando para o outro lado. E se eu não quiser fazer isso, aí é problema seu, meu amigo. Isso aí, essa seta já foi feita para isso, para facilitar o assentamento. Se você quiser ter mais trabalho, é com você, certo? O melhor é que você assente sempre com as setinhas em um sentido, ok? Então, gente, era isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre pisos diversos, certo? Não existe só piso cerâmico, vai existir piso intertravado, piso cimentício, enfim, outros tipos de piso que a gente vai ver e aprender como executar e quais as especificidades, quais materiais, quais ferramentas a gente vai utilizar, beleza? Então, até mais.